Saiba mais sobre a economia comportamental. Você já parou para pensar em como as emoções e comportamentos influenciam nossas decisões financeiras? No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo da economia comportamental, uma área que explica como as pessoas tomam decisões financeiras e econômicas nem sempre de forma racional. Muitas vezes, nossas escolhas não são baseadas apenas em lógica e números, mas também em fatores emocionais, sociais e psicológicos. Vamos entender como esses aspectos influenciam desde nossas compras do dia a dia até grandes investimentos, e como podemos usar esse conhecimento para melhorar nossas finanças pessoais. Se você quer aprender a tomar decisões mais inteligentes e conscientes em relação ao seu dinheiro, esse vídeo é para você. Fique até o final e descubra como a economia comportamental pode transformar a sua forma de lidar com suas finanças. Vamos lá! A economia comportamental é um campo interdisciplinar que combina psicologia e economia para entender como os indivíduos tomam decisões econômicas, especialmente quando essas escolhas fogem da racionalidade tradicional que caracteriza a teoria econômica clássica. A ideia central da economia comportamental é que as pessoas nem sempre agem de maneira lógica ou racional quando se trata de dinheiro, investimentos e consumo. Elas são influenciadas por fatores psicológicos, emocionais e sociais, que muitas vezes resultam em decisões que podem não ser as melhores em termos de maximizar o bem-estar ou os resultados econômicos. A teoria clássica da economia assume que os indivíduos são agentes racionais que tomam decisões baseadas em informações completas e logicamente processadas. No entanto, a economia comportamental desafia essa suposição, mostrando que as escolhas das pessoas podem ser distorcidas por uma série de vieses e influências externas, o que leva a comportamentos econômicos muitas vezes imprevisíveis. O conceito de viés cognitivo é fundamental para a economia comportamental. Viés cognitivo refere-se a padrões sistemáticos de erro no pensamento que afetam as decisões e julgamentos das pessoas. Esses erros de julgamento podem ser causados por uma série de fatores, como a tendência a seguir atalhos mentais para simplificar o processo de tomada de decisão ou a influência de emoções no raciocínio lógico. Um exemplo clássico é o viés de confirmação, onde as pessoas tendem a buscar informações que confirmem suas crenças pré-existentes, ignorando ou subestimando dados que contradizem essas crenças. Outro viés comum é o efeito de ancoragem, onde as pessoas se baseiam excessivamente em informações iniciais, como um preço de referência, para fazer escolhas subsequentes, mesmo que essas informações não sejam relevantes ou precisas. Esses vieses afetam fortemente as decisões financeiras, desde a forma como compramos produtos até como fazemos investimentos. Além dos vieses cognitivos, a economia comportamental também explora a influência das emoções nas decisões econômicas. As emoções, como medo, ganância, euforia ou ansiedade, desempenham um papel importante na maneira como as pessoas lidam com o dinheiro. Um exemplo claro disso é o comportamento dos investidores nos mercados financeiros. Durante períodos de alta no mercado, muitos investidores se deixam levar pela euforia, comprando ações sem analisar adequadamente os riscos. Por outro lado, durante períodos de queda no mercado, o medo pode levar os investidores a vender suas ações impulsivamente, mesmo quando a melhor estratégia seria manter ou até comprar mais ações a preços mais baixos. Esses comportamentos emocionais muitas vezes resultam em decisões financeiras menos eficientes e mais arriscadas, que são difíceis de explicar a partir da lógica pura da teoria econômica tradicional, mas fazem total sentido quando se leva em conta a psicologia humana. Outro aspecto relevante da economia comportamental é a teoria da escolha intertemporal, que estuda como as pessoas tomam decisões envolvendo trocas entre o presente e o futuro. A teoria econômica clássica sugere que as pessoas deveriam sempre optar por escolhas que maximizem seu bem-estar no longo prazo, como economizar para a aposentadoria ou adiar compras impulsivas. No entanto, a economia comportamental mostra que as pessoas frequentemente tomam decisões que favorecem gratificação imediata em detrimento de benefícios futuros, um fenômeno conhecido como procrastinação ou preferências por recompensas imediatas. Isso pode ser observado,
Por exemplo, no comportamento de consumo excessivo de crédito ou na falta de poupança para a aposentadoria. A aversão à perda também é um conceito central na economia comportamental e está relacionada a como as pessoas percebem e reagem a perdas financeiras em comparação com ganhos. Estudos mostram que a dor associada à perda de uma quantia de dinheiro é psicologicamente mais forte do que o prazer de ganhar a mesma quantia, o que pode levar as pessoas a tomar decisões financeiras subótimas. A economia comportamental examina o conceito de nudging, ou empurrãozinho, que se refere ao uso de pequenos incentivos ou mudanças no ambiente para influenciar o comportamento das pessoas sem impor restrições ou mudanças obrigatórias. O conceito de nudging tem sido amplamente utilizado em políticas públicas e marketing para incentivar comportamentos mais benéficos, como o aumento da poupança, a adoção de hábitos de consumo mais saudáveis ou a redução do desperdício de energia. Um exemplo clássico de nudging é o uso de mensagens simples, como "você já se inscreveu para o plano de aposentadoria hoje?", ou a apresentação de opções de poupança de forma mais saliente em um contrato, levando as pessoas a escolher a opção mais favorável para seu bem-estar financeiro a longo prazo. O nudging se baseia na ideia de que, embora as pessoas devam ter liberdade para tomar suas próprias decisões, as escolhas podem ser orientadas de maneira que ajudem a alcançar melhores resultados para elas e para a sociedade como um todo. Na prática, a economia comportamental pode ser aplicada de várias maneiras no mundo financeiro. Uma área em que ela tem sido especialmente útil é no design de produtos financeiros. Bancos, seguradoras e outras instituições financeiras podem usar os insights da economia comportamental para criar produtos que ajudem os consumidores a tomar melhores decisões financeiras, como planos de aposentadoria automáticos que incentivam a poupança, ou ofertas de crédito que levem em consideração o comportamento de pagamento do consumidor. Além disso, a compreensão dos vieses comportamentais pode ser utilizada para ajudar os consumidores a tomar decisões financeiras mais informadas, educando-os sobre como esses vieses podem afetar suas escolhas e oferecendo estratégias para mitigá-los. Por exemplo, a conscientização sobre o viés de ancoragem pode ajudar os consumidores a perceber quando estão sendo influenciados por preços iniciais irrelevantes, permitindo que tomem decisões de compra mais racionais. Outro exemplo de aplicação prática da economia comportamental é a forma como os governos podem usar esse campo para melhorar políticas públicas. Ao entender como as pessoas tomam decisões, os governos podem criar programas mais eficazes para promover comportamentos desejáveis, como a redução da pobreza, a melhora na saúde pública ou o aumento da taxa de poupança nacional. Além disso, a economia comportamental pode ser usada para explicar os erros de política pública que ocorrem quando as autoridades assumem que as pessoas se comportam de forma racional em relação a impostos, incentivos e regulações. Por exemplo, ao projetar políticas fiscais, os formuladores de políticas podem considerar como as pessoas reagem a diferentes tipos de incentivos, levando em conta que nem todos os cidadãos tomam decisões financeiras de forma racional e otimizada. Isso pode resultar em políticas mais inclusivas e eficazes. Além disso, a economia comportamental tem implicações importantes no comportamento de consumidores e empresas. A maneira como os consumidores tomam decisões de compra, poupança e investimento pode ser fortemente influenciada por fatores psicológicos e sociais. Empresas que compreendem esses fatores podem adaptar suas estratégias de marketing e vendas para melhor atender às necessidades de seus clientes e aumentar sua lucratividade. O uso de técnicas como o marketing de escassez, que cria uma sensação de urgência em relação a uma oferta limitada, é um exemplo de como a psicologia comportamental pode ser aplicada para influenciar as decisões dos consumidores. Além disso, as empresas podem usar os insights da economia comportamental para melhorar o design de seus produtos, tornando-os mais atraentes e acessíveis aos consumidores, incentivando escolhas mais vantajosas tanto para as empresas quanto para os consumidores. A economia comportamental é um campo que continua a crescer e se expandir, influenciando uma ampla gama de áreas, desde a política pública até o design de produtos financeiros e estratégias de marketing. Ao desafiar as suposições da teoria econômica tradicional,
A economia comportamental nos ajuda a entender melhor como as pessoas tomam decisões e como essas decisões podem ser aprimoradas para gerar resultados mais positivos e eficientes. Com o tempo, espera-se que as descobertas da economia comportamental desempenhem um papel cada vez mais importante na criação de sistemas financeiros, econômicos e sociais mais justos e eficientes. Ao considerar não apenas os números, mas também os fatores humanos, a economia comportamental oferece uma nova perspectiva sobre o comportamento econômico e as maneiras pelas quais podemos melhorar a qualidade das nossas decisões financeiras. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!